oração, e o moço que o servia viu um sinal do tamanho de uma pequena mão, e aquele sinal tornou-se uma grande chuva que regou toda a terra de Israel. Passamos pela sala de oração de Daniel, quando orou, entendendo ter completado os 70 anos do exílio babilônico, e ele colocou-se em oração, e nós ficamos um pouquinho com Daniel nessa sala de oração, e quase que muitos irmãos recebem batismo do Espírito Santo nessa sala de oração. Glória a Deus. Passamos, aleluia, pela sala de oração de muitos homens de Deus, e hoje vamos passar por mais algumas salas de oração. Glória a Deus. Tem alguma sala de oração que a gente demora mais um pouco, outra sala de oração às vezes a gente sai mais rápido. Refiro-me à exposição de cada texto. Amém? Refiro-me à exposição de cada texto. Um homem de oração a favor do povo, ainda em Daniel, que é aquele capítulo 9, versículo 1 ao versículo de 23. Como são 23 versículos, o tempo não nos permite, de hipótese alguma, ficar muito tempo nessa sala de oração, que é uma sala muito maravilhosa, a sala de oração de Daniel, que ao orar, ele abria janelas por lado de Jerusalém. A sua sala de oração era uma sala especial. É como a minha sala de oração. Quando vou orar, a minha janela está sempre aberta do lado de Jerusalém. Da onde vem a bênção? Vem da Jerusalém celestial. Essa janela não pode fechar, porque é por ela que passa as bênçãos de Deus. Se ela se fechar, nós estamos perdidos. Entendeu? E Daniel orou, glória a Deus, intensamente. Glória a Deus. Quando lemos esse capítulo 9, glória a Deus, de Daniel até o versículo de número 23. Glória a Deus. Mas no versículo 21, quando ele estava orando, que o anjo Gabriel veio para lhes trazer a bênção, no princípio ele veio voando rapidamente e despertou a Daniel, que estava um pouco desfalecido por causa da visão. A visão era tão forte que Daniel ficou sem forças para ficar de pé, por causa daquela visão. Irmão, tem muitas vezes a pessoa quer ver um anjo, mas para a pessoa conseguir ver um anjo, ele tem que se revelar como um ser humano. Chama-se teofania, não é? Teofania. Porque se ele se revelar com a glória dele, ninguém fica sentado nessas cadeiras. Ninguém consegue ficar sentado aqui no culto, a sua glória, por causa da glória de um anjo. De um anjo. Então, ele usa a teofania, transformando-se como uma pessoa humana, para que possamos vê-lo e falar com ele. Hoje ninguém mais encontra anjo assim, mas no Velho Testamento era normal encontrar 3, 4 anjos. Era normal, viu? Era normal os anjos andar por aquele deserto, visitando o povo ali, naquelas regiões. Era normal. Mas nesse texto, Daniel ora a Deus, glória a Deus, e aqui vem o anjo, glória a Deus, e traz a resposta a Daniel numa proporção tão grande, tão alta, que ao ler esse texto do capítulo 9 de Daniel, depois as visões de Daniel, você vai
encontrar comparações com o livro de Apocalipse. As revelações que Deus deu a João lá no Apocalipse, Deus deu a Daniel aqui no capítulo 9 e capítulo 10. Então observe bem que Deus, da sua bondade, atendendo a oração do homem de Deus, Ele revela mistério sagrado que envolvia a nação de Israel, que envolvia profecias com respeito ao Messias e que envolvia até o arrebatamento da igreja. Isso tudo é a grandeza das revelações divinas ao homem que ora. O que acontece quando um homem, uma mulher se coloca no propósito de orar. Uma cidade inteira pode ser abalada pelo poder de Deus, com salvação de almas, com batismo do Espírito Santo, quando nos colocamos com lágrima em jejum perante Deus. Deus não deixa de responder às lágrimas e às orações. Não há barreiras que possam, meus queridos, suportar o poder da oração de uma igreja. Quando a igreja ora, as muralhas vão caindo, os problemas vão saindo, e a igreja vai passando por cima de tudo. Mas é necessário muita oração. Estamos vivendo um tempo de carência de oração. Estamos vivendo um tempo, glória a Deus, e pedir a Deus que Deus levante homens e mulheres que de fato busque a Deus de todo o coração, busque a Deus de toda a alma, se coloque perante Deus para receber dele a revelação e para ajudar a empurrar as muralhas de impedimento. Glória a Deus, aleluia. E Daniel recebeu esta linda revelação. Glória a Deus. A casa de Deus se enche de glória quando se ora. A casa de Deus se enche de glória. Nós tivemos um culto aqui no sábado. Quem não veio, perdeu. Quem esteve aqui no sábado? Quem não veio, perdeu. Perdeu, e essa bênção não pega mais. Essa já foi. A que foi, foi. Agora é caprichar para não perder outra. Glória a Deus. Porque esse negócio de perder não dá certo, não. Fica no prejuízo. É melhor caprichar um pouco para não perder a outra bênção que vem. Mas foi um culto tão abençoado aqui que os jovens quase não aguentavam nem cantar, nem louvar a Deus. Esse lugar encheu da glória de Deus. Quando o povo ora, a glória de Deus se manifesta. Vamos ver um exemplo no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 41, e o capítulo de número 7. Segundo livro de Crônicas, viu? Capítulo de número 6, versículo de número 41. Veja aí. O 40 diz: e agora, pois, ó meu Deus, esteja os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor. Mas Deus nunca esteve sentado. Eu acho aqui é uma força de expressão do orador, do irmão que está orando. Levanta-te, Senhor. Apressa-te. Entra com a tua providência.
Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso. Esse texto, quando o escritor, quando Salomão dizia entra para o teu repouso, é porque ele estava inaugurando um templo. Ele estava inaugurando uma casa de oração. Por isso ele usou essa expressão: entra para o teu repouso nesta casa de oração. Era isso que ele queria dizer. Glória a Deus. Aleluia. Tu é a arca da tua fortaleza, que era a arca da aliança. A arca da aliança não tinha lugar para ficar. Olha, e o tabernáculo era, mas era provisão. O tabernáculo era uma cabana do povo lá, que se deslocava todo lado do ombro do guia, para daqui para lá, a arca onde eles iam e ajuda. Agora, a arca não consegue o tempo, mas o templo estava perdido. Diz o texto fortaleza. Tu e os Deus saca da tua mesa, Senhor, e os sacerdotes são Senhor Deus, santos sejam vestirem, façam bem, e os teus se alegram do Deus, Senhor, não fará um beijo do Deus, não massas e da misericórdia do gibi, lembra de misericórdia de Davi, capítulo 7, capítulo 7, e acabando de orar, vamos descer Salomão fogo do seu filho com o holocausto, céu, sacrifício sumido e a causa do Senhor e os encheu a glória. O que vem essa oração de Salomão, ela começa no versículo 12. Ela começa no versículo 12 e termina no versículo 42. Versículo 2. Aqui, para dentro, a caída que custou 40 anos para ser construída. E ali havia no arca do templo, havia lugar que precisava naquele para adorar e o holocausto, ação. Quem tocava fogo no holocausto? O sacerdote era o sacerdote de Deus, o santo que tocava fogo no altar, eles e queimavam o holocausto. Mas esse holocausto, glória a Deus, estava sobre o altar, glória a Deus, e eles oraram para oferecer o holocausto. E terminando a oração, diz o texto, que caiu fogo no céu e queimou o holocausto e consumiu o holocausto. Irmão, a coisa mais gloriosa que tem é quando você oferece a Deus um sacrifício de louvor e esse sacrifício é consumido com a glória de Deus. A coisa mais maravilhosa que tem é quando você chega na igreja para adorar o Senhor, curva o seu joelho e a glória do Espírito Santo começa a queimar o holocausto nos seus lábios. A coisa mais gloriosa que tem é quando chegamos na igreja, aleluia, e o Espírito Santo já está lá para receber o nosso louvor, porque o Espírito Santo, ele não habita nas paredes, aleluia, ele habita nos nossos corações. E quando vamos para a igreja, o Espírito Santo chega junto, e quando Deus se agrada do seu louvor, quando Deus se agrada da sua vida de santificação, quando Deus se agrada dos seus passos, fica sabendo, glória a Deus, que quando você abre a boca, o fogo de Deus já começa a consumir o que você faz. Isso acontece
quando a igreja está cheia da glória. A igreja não pode estar cheia da frieza espiritual. A igreja não pode estar cheia de mundanismo. A igreja não pode estar cheia de egoísmo. A igreja não pode estar cheia de espíritos mentirosos. A igreja não pode estar cheia de espírito de prostituição. A igreja não pode estar cheia do espírito de vaidade. A igreja tem que ter desejo de santificação, de buscar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o Senhor da glória! Deus de misericórdia! Aleluia! Então, quando o coral vai cantar, a glória de Deus se manifesta. Quando as irmãs vão louvar a Deus, a glória de Deus se manifesta. Quando a mocidade vão cantar, a glória de Deus se manifesta. Por quê? Porque a casa está cheia da glória de Deus. Mas você note muito bem que nada, meus amados e queridos irmãos, fica sem intervenção da oração. Observe muito bem. Observe muito bem. Nada fica sem intervenção da oração. Nada. Glória a Deus. Aqui estava a inauguração do templo. Glória a Deus. E olha o que Deus faz. Olha o que Deus começa a fazer. Glória do Senhor. Obras gloriosas, maravilhosas que Deus começa a fazer aqui. Glória a Deus. E o povo, irmão, não podia entrar no templo porque a glória estava cheia. Eles esperaram um pouco, porque Deus manifestou em fogo da sua glória. Deus manifestou a sua glória em fogo. Glória a Deus. E eles ficaram, porque hoje o fogo do Espírito Santo está no nosso coração. Mas naquele tempo do Velho Testamento, o fogo do Espírito Santo se manifestava de uma forma diferente. Imagine que quando Deus manifestou a sua glória lá no Monte Sinai, a ordem que tinha para o povo era essa: ninguém chega perto do monte. E o que tinha lá? A glória de Deus. Era a glória de Deus que estava lá. Ninguém chega perto do monte. Se alguém chegasse, morria. Graças a Deus que hoje nós vivemos no tempo da graça. Jesus derramou seu sangue para nos salvar. E através do sangue de Jesus fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E hoje nós podemos subir ao monte de Deus, não mais fumegante, mas a Jerusalém celestial, como está registrado lá no livro de Hebreus. Então, meus amados, glória a Deus, que coisa maravilhosa. O que acontece quando um homem ora? Lá estava Salomão. A primeira oração que Salomão fez, ele era bem jovem, quando seu pai entregou o reino para ele. Ele entrou no templo e Salomão orou, e ele orou da seguinte maneira: Senhor, eu estudei nas maiores faculdades, então fica sabendo, meu Deus, que eu sou um homem preparado para governar Israel. Ó Deus, meu pai me ensinou estratégia de guerra, e através dessa estratégia pode confiar em mim, porque estou preparado. Seria a oração mais egoísta, mais errada de um príncipe. Ele nunca confiou na sua sabedoria. A sua simples oração foi simplesmente assim: oração. Ó Deus, por bondade, tem misericórdia de mim. Eu sou tão pequeno, eu não tenho sabedoria, eu não quero outra coisa, Senhor. Me dá um coração sábio para governar esse teu tão grande povo. Ele não pediu dinheiro,
Ele não pediu: Senhor, olha, eu quero uma glória tão grande, Senhor, eu quero vencer todas as nações, Senhor, eu quero ser o maior rei da história. Ele não pediu nada disso. Ele pediu um coração humilde para governar a nação de Israel. E Deus depois apareceu a ele e disse: olha, como tu não me pediste riqueza, tu não me pediste outra coisa, mas tu pediste sabedoria para governar o meu povo, eis que eu te dou sabedoria. Tu vais ser o homem mais sábio da terra, mas eu não vou dar só sabedoria não, tu vai governar, tu vais ser o maior rei da história. E os irmãos sabem que o trono de Salomão, com todos os erros que ele cometeu, foi confirmado. Como sabe que o trono de Davi, Salomão passou pelo trono de Davi, e os irmãos sabem que o trono de Davi não foi confirmado só para aqueles dias. O trono de Davi é um trono eterno. Eterno. O trono de Davi é um trono eterno. É tanto que a Bíblia é muito clara: Jesus se assentará sobre o trono de Davi. Deus confirmou o trono. Deus confirmou homem de coração quebrantado, homem de coração humilde, que cometeu as suas falhas, mas soube se humilhar em momento que havia necessidade de humilhar. E homem de oração. Não sabe que Davi era de oração. Glória a Deus. Que coisa gloriosa quando o homem ora, quando a mulher ora. Glória a Deus nas alturas. Os frutos da oração de uma família aparecem. Mesmo que a família venha desaparecer, o pai faleceu, a mãe faleceu, mas o sinal do joelho ficou lá na sala, ficou lá no quarto, as lágrimas marcou o chão da sua casa. Os seus filhos vão ser abençoados por aquelas lágrimas que foram derramadas. E ainda a casa de Deus, a oração de um homem que traz um anjo do céu. Eu intitulei assim: a oração de um rei que traz um anjo do céu para ajudá-lo. Para ajudá-lo. Que maravilha! Quantos que é a ajuda do céu aqui? Pois Deus está ouvindo, meu irmão querido, a sua súplica. Deus está ouvindo a tua oração. Olha aqui, segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, versículo 20 e 21. Veja só. Vamos aqui, segundo livro de Crônica, no capítulo de número 32, veja o que aconteceu aqui. O que acontece com o homem que ora. Nós estamos estudando o que acontece quando a igreja ora. É esse o nosso assunto, o nosso tema é esse. Capítulo 32, versículo de número 20. Glória a Deus. O que diz aqui o texto sagrado? Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso, e chamaram e clamaram ao céu. Por causa de quê, irmão? Do insulto tremendo do rei da Síria, Senaqueribe, que afrontou a Israel e afrontou ao Deus vivo, afrontou de uma tal forma, até dizendo: olha, nós já vencemos tal rei,
rei, já vencemos tal rei, já vencemos tal rei, já vencemos tal rei, já fizemos isso, já fizemos aquilo, e o teu rei está enganando vocês. É melhor vocês se entregar, tornar servos nossos, porque se os deuses não conseguiram livrar os outros reis, quem é o Deus de vocês? Meu Deus. É assim que está escrito lá. Mexeu com fogo. Mexeu com fogo, fogo vivo. Aleluia. Quem é o Deus de vocês? Irmão, ai daqueles que insultam ao Deus vivo. Eu sempre dizer uma coisa: essa festa carnal e carnaval é um insulto à santidade divina. É verdade. É um insulto à santidade do Deus. Não são crentes. Não interessa se são crentes ou se não. Não interessa. E aqui 20 versículo e do rei 1, hoje no livro 20, profeta Ezequias, para o Senhor, versículo somente cumprido, em Isaías, Senhor, e o versículo 21. Então, se o enviou, eu só não enviado 50, eu tenho 50 só. Pelo amor de Deus, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu servi. Glória a Deus. Aleluia. Um só. E veja aqui, olha só, me acompanhe aí. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes. Escuta aqui, quem é você? Quem é o valentão você? Quem é o valentão que pode enfrentar o anjo? Levante-se o valentão aí. Levante-se o valentão para enfrentar o anjo. E hoje ia passando todo mundo ao fio da espada. Arrasou o exército Senaqueribe. Acabou com tudo. Um anjo. Meu Deus. Quando Jesus estava lá, que aqueles homens chegaram para prendê-lo, o apóstolo Pedro era muito ágil, era avançado para tudo. E quando eles foram para prender Jesus, Pedro bateu a mão na espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Cadê minha orelha? A orelha dele estava lá no chão. Jesus foi lá, pegou a pobrezinha da orelha do homem. Parece que eu vi até Jesus olhando a orelha dele. Foi lá no homem e a orelha dele ficou sem sinal nenhum. Glória a Jesus. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: olha, Pedro, guarda a tua espada, quero ficar só aqui não. Aí Jesus disse: olha, vocês fiquem sabendo que se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai agora, e Ele me mandaria 12 legiões de anjos. Meu Deus do céu! Se um anjo faz um arraso desse, uma legião, quantos anjos? Quem lembra? É de 6 a 12 mil. Cada legião. 6 a 12 mil, vamos por 6 mil, multiplicado por 12 legiões, 72 mil anjos, pelo amor de Deus.
até o mar secava, até a água do mar ia desaparecer, ficar só as pedras secas. É isso mesmo, 185 mil valentes. Versículo 35. Dá um número, né? Versículo 35. 19 e 35. Ah, segunda Reis, está no outro livro, no outro relato. No outro relato. Glória a Deus. Porque o rei, lá no segundo Reis também relata esse caso. Glória a Deus. Imagine, meus irmãos. Imagine, meus queridos, um anjo. Mas por que o anjo veio? Primeiro, Deus, primeiro passo, Deus é o Deus que cuida do seu povo. Amém. Não vá pensar não, irmão. Quando você pegar seu carro para ir para casa, você fique sabendo que Deus vai indo junto. Quando você vai para o trabalho, Deus está junto, Deus está vendo. Deus está vendo todos nós aqui agora. Segundo passo, Deus levanta homens para cuidar do seu povo. Aqui está homens que foi levantado, e tem aí embaixo também obreiros e obreiras para ajudar na grande obra de Deus. Terceiro passo, Deus não deixará de atender a sua oração, meu querido obreiro. Deus não deixará de atender a sua oração, meu querido irmão. Igreja, Deus está pronto para atender, porque o interesse de Deus é a salvação do homem, é a salvação da família, é a salvação do povo. Deus quer que todos se salvem, glória a Deus. Deus quer que todos fiquem na sua presença, Ele se interessa por isso. E uma oração sua, Deus está colhendo na hora. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Que maravilha, irmão. Meu Deus do céu. Olha, vou ficar mais um pouco nessa sala de oração. Essa sala de oração está muito gostosa. Essa sala de oração do rei Ezequias aqui, irmão, é coisa fora de sério, meu irmão. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quer dizer, quando você vai evangelizar, o anjo vai junto. Ele está lá para garantir. Lá no Nordeste, eles usavam surrar pastor, bater em pastor, bater no presbítero, bater no diácono, bater em todo mundo. Acabava, derrubava tudo e acabando com tudo. Numa certa cidade do Nordeste. Aí um dia o pastor falou: não, vamos dirigir um culto no Arilho. Ele falou: irmão, pelo amor de Deus, não, vamos lá, nós vamos dirigir um culto no Arilho hoje. Você sabe que os pastores nordestinos, eles são homens de coragem, meu irmão. Eu não estou desfazendo com os paulistanos, e não é porque eu sou cearense também. E ele foi, reuniram para dirigir o culto. E o padre, sem a perseguição, era movido pelo catolicismo. Eles vigaram. Eles tratavam os crentes de bode. E eles tinham os discípulos deles para perseguir e não deixar de dirigir culto. Ah, o irmão cantou um, cantou 2 hinos, e o povo reunido ali, e o pastor no meio. Daí um pouco já encostou, já vem encostando o grupinho. Aí encosta perto do pastor, um homem com gala de general,
de general. Ele falou: pastor, pode dirigir o culto que eu garanto. Aleluia. Pode dirigir o culto que eu garanto. E o pastor dirigiu o culto, pregou, todo mundo pregou, e o general lá. E o povo viu o general. E o povo viu o general. E o general lá. E pregou, entregou a mensagem, fez o apelo. Muitos daqueles que estavam ali aceitaram Jesus, outros aceitaram Jesus, um grupo grande aceitou Jesus como Salvador. Ele orou, deu a bênção apostólica e foi agradecer ao general. Mas quando ele virou para agradecer, cadê o povo? Vocês creem que Deus faz essas coisas? Cadê o homem? Irmão, isso foi verídico, irmão. Isso não é história da carbuchinha, não. Foi verídico isso aí. Cadê o homem? Era o anjo, era o Senhor. Era o Senhor. Quando a igreja ora, irmão, sabe que o povo daquele tempo, irmão, eles oravam dia e noite. Vocês lembram daquele disco de vinil que saiu uma época no local que eles apedrejavam a igreja? E na foto do disco de vinil, aquele LP grande, eu não tenho aquele LP, gostaria de ter. Tem uma criança, eles tiraram a foto da igreja para colocar na foto, e tem uma mão muito grande em cima da igreja. É muito antigo isso aí. Eu cheguei a ver essa capa. Eu cheguei a ver ela e dava para perceber a sombra, uma grande mão estendida. Porque o povo, na hora da oração, ele jogava pedra no telhado, jogava pedra nos vitrô, ia quebrando tudo. Antigamente era desse jeito. E os crentes não deixavam de orar. Aí é que os crentes oravam, irmão. Aí é que os crentes oravam e Jesus batizava no Espírito Santo. Aí é que a coisa fervia mesmo. Glória a Deus. Ezequias fez uma oração junto com o profeta, apresentou a Deus esse rei profano com todo o seu exército, e Deus, eu acredito que tem um anjo, no céu, que é um dos príncipes que cuida da segurança de Israel. O nome dele se chama Miguel. Miguel, um dos príncipes que cuida da segurança de Israel. Falou. Mas até acho que Miguel estava mais sem a Bíblia, não já está dizendo. O grande falou de Deus, o carro de Deus, Miguel, vem, vai nos dar um outro. Tem reis lá embaixo lá. Isso eles mais dar, me daram de mal. Olha, se o meu povo já se virtu lá, e o jeito lá, se você dá um 58 naquele 80, e o soldado Miguel profano, e o quando recebe julgado, e o Miguel, são dois anos. Miguel, juro, mensageiro. Miguel é o anjo, falou: Senhor. Miguel já também falou, sabe? E o irmão sabe que uma das coisas que mais gosta de falar, coisa que os anjos faziam isso, executar e puta na ordem. Isso, da letra. É por isso que no Pedro coloca para sentar aí. Eu tive que o anjo está muito crente na igreja, porque senão morria muito. Mas é que ele significa como Deus, Então, Miguel foi aquele continho, mas todo rápido acontecimento, histórias da igreja, da história de Israel, a família, a história está ligada sempre em qualquer vida, e é contínua de oração. Há uma contínua de oração, sem desânimo.
um texto, não vai dar mais ânimo. Os 3 salas vai passar, mas tem tempo para passar, tem mais sala para passar nelas e não vai ter filho que vem. Saúde. Mas eu paro. Deus. Tem mais 3 aqui para passar. Eu vou deixar ela atrás. Deixa eu vou. Mas para a sala, mas do mestre tá na o mestre Jesus, do grande plano, Senhor do Senhor, mestre dos reis, professor, glória a Deus, Senhor, nos ensinou os reis orais. Essa sala do juiz acabou de ler o oficial, glória a Deus, tinha o juiz da leitura, que não temia Deus, respeitava os irmãos. Uma pobre viúva, Deus estava lá e tinha disse, por favor, atento, o juiz não queria ter guerra. Naquele tempo, e o governo tinha feito não tinha hoje, o advogado faz hoje, estava em interpelação, aquela coisa, a adição, aquelas coisas todas tão bem feitas, tão bem montadas, que o juiz é um zangado, obediente. As leis eram diferentes. E todo dia ele falou, mas espera lá, quer saber de uma coisa? Eu vou me livrar dessa viúva. Mas não adianta eu mandar ela embora. Não adianta, porque ela vai voltar. Eu vou fazer o seguinte. Chegou para a viúva, escuta. Qual é a tua causa? Porque a minha casa, tá? Ela contou lá a dificuldade dela e tal. Ele falou, tá bom. Assinou lá alguma coisa, tal, vai. A tua causa está resolvida e fala que fui eu que mandei. E está resolvida e acabou. E ninguém mexe mais nisso aí. E a viúva foi embora dando glória a Deus. E no capítulo 40, e aqui no capítulo desse que nós temos aqui, Jesus usando essa palavra fala, escuta aqui. Se aquele juiz iníquo, pecador, que não temia Deus, atendeu aquela pobre viúva, vocês acham que eu não vou ouvir a oração de vocês? Aleluia. Vocês acham que eu não vou atentar para o clamor de vocês? Vocês acham que eu não vou receber as lágrimas de vocês? Vocês acham que Deus é fiel? Deus é fiel e foi Jesus que prometeu: batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Glória a Deus, aleluia. É a oração incessante, glória a Deus. E eles, olha, Deus fará, Deus dará recompensa àqueles que aclamam a Ele de dia e de noite e de dia, mesmo que tardio, mas a bênção chega, mesmo que demore um pouquinho, mas a bênção chega, mesmo que demore, Deus querido, mas a bênção vai chegar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa sala é gloriosa. Essa sala é maravilhosa. Se os crentes e os irmãos aqui de Birigui, já faz 3 semanas que nós estamos estudando esse assunto, e eu entendo pelo Espírito Santo que ainda não é hora de parar. Se os crentes aqui de Birigui entenderem que tem que orar, e não orar porque o pastor está pedindo para orar, não é orar porque não, eu vou na oração, porque se eu não for na oração o pastor não vai vir eu lá, e aí vai ficar ruim. É orar com desejo de orar, é orar com desejo de buscar a Deus, é orar com sede de ganhar uma alma para Jesus, é orar com sede de libertação de tantas famílias que marcham para o inferno. Aleluia. Quando todos entenderem que é necessário ir buscar a Deus mesmo, e buscar mesmo, e buscar mesmo, e buscar mesmo, e buscar mesmo, com gemidos, aleluia, com dor na alma, aleluia, com sofrimento, aleluia, molhando a camisa, e buscar mesmo de todo o coração, vocês vão ver
oração que faz isso. Santo de Israel, aleluia. Se prepare. Deus, glória a Deus. Se prepare. Porque o diabo não quer ver uma igreja de oração. Se você estiver sofrendo uma perseguição, clame o sangue de Jesus. Não deixe a vida de oração. Porque o diabo trabalha tudo para ter uma igreja fria. E o diabo faz tudo para afastar o crente da oração. Levantar de madrugada, cansado, com dor no corpo. Às vezes o dia é muito corrido, mas a madrugada às vezes só uns minutinhos que dá para você chorar. Lá no seu quarto, lá na sua sala, aqueles 10 minutinhos. Aleluia. Glória. Aleluia. Meu Deus. Irmão, não adianta, meus queridos, ter grandes pregadores, meus amados. Não adianta ter grandes cantores, grandes pregadores. O que nós precisamos sim deles também, mas nós precisamos de homens que orem, de mulheres que orem. O Espírito Santo está falando. É só assim que a igreja de Birigui vai marchar, que a igreja de Birigui vai crescer, que o nome do Senhor vai ser glorificado aqui. Aleluia. Oh, meu Deus. Isso aqui não é um barco furado, não. E se tiver algum furo, Jesus vai consertar.